Livro da Gênesis, capítulo número 4, né? Depois que Deus, o Senhor, sentenciou a terra, depois que Deus, o Senhor, sentenciou Adão, Eva e a serpente, o Senhor vai expulsar Adão, Eva e a serpente do jardim. E uma vez que Deus está expulsando Adão, Eva e a serpente do jardim, o Senhor também, ele vai fazer uma promessa, né? Ele vai interromper o laço de relacionamento interpessoal que havia entre a serpente e Eva, e em meio a essa obstrução, esse rompimento desse cordão umbilical que existia entre Eva e a serpente, quando eu falo cordão umbilical, que é essa amizade que fez com que Eva, né, desobedecesse a ordem de Deus, depois que Deus quebra essa amizade, dizendo que colocaria inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente, Deus disse que a semente da serpente feriria o calcanhar, mas da mulher feriria a cabeça da serpente, né? Falando e fazendo menção da pessoa de Jesus. Depois que Deus libera essa palavra, que Deus expulsa esse trio do jardim, que Deus coloca uma espada protegendo o jardim do Éden, eles vão começar a viver lavrando a terra, cuidando da terra, né? E agora começam a sofrer as consequências da desobediência. Eles perderam o privilégio de serem providos, supridos, mantidos por Deus dentro do jardim no Éden, porque decidiram desobedecer à voz do Senhor. E em meio a essa trajetória de rebelião fora do jardim do Éden, agora vivendo as consequências, comendo do suor do rosto, né? Percebendo que a pele está perdendo a tenacidade, sem a autoridade que tinha antes, porque uma das coisas que Adão perdeu quando ele pecou contra Deus foi a autoridade que ele tinha, ela foi rompida, ele perdeu a autoridade por causa do ato pecaminoso cometido dentro do jardim do Éden, devido ter dado ouvidos, né, àquilo que Eva havia dito, uma vez que Eva também foi enganada pela serpente. A Bíblia diz agora que eles estão vivendo fora do jardim, e nesse contexto fora do jardim, a Bíblia diz que Adão conheceu Eva, coabitou com Eva, sua mulher, e a Bíblia diz que Eva vai ter o primeiro filho. E o primeiro filho que Eva vai receber da parte de Deus, segundo ela mesma diz que recebeu um varão, recebe o nome de Caim. Esse Caim, ele era lavrador da terra. Caim lavrava a terra, cuidava da terra. Deus deu para Eva um primeiro filho chamado Caim. Ela diz, possuir um varão com auxílio de Deus, um filho homem para a glória do Senhor. Logo após, a Bíblia diz que Eva vai ter um segundo filho, e esse segundo filho vai receber o nome de Abel. Este Abel, por vez, ele era pastor de ovelhas, ele cuidava de gados, ele era pastor de ovelhas, e a Bíblia diz que no findados dias, no passado tempo, quando fala aqui que passou-se o tempo, eu entendo que a faculdade psicológica de Caim e de Abel estava aberta, e que eles já entendiam que Deus, o Senhor, agradava-se de receber ofertas voluntárias, receber sacrifício, né? Tendo em vista que, tendo a consciência ativada, tendo a consciência de que Deus, o Senhor, agradava-se de receber tal. A Bíblia diz que eles decidiram, então, ofertar ao Senhor, levar uma oferta para o Senhor. Caim e Abel decidiram levantar uma oferta para o Senhor. A Bíblia diz que Caim vai levar, né, da lavoura da terra, ele vai levar uma oferta para o Senhor. Mas a Bíblia também vai relatar, vai deixar muito claro que Abel também vai levar uma oferta ao Senhor. Ele leva da primícia dos seus rebanhos, né? E da gordura desses. E o interessante aqui, irmãos, o que me chama a atenção, né, nesse texto, que eu também já falei outrora nele, mas eu senti, quando eu orava, eu senti o desejo de voltar nesse texto. Eu ia falar em Jeremias, né? Ia falar um outro assunto em Jeremias, mas eu senti o desejo de voltar nesse texto, de comentar um pouco mais aqui nesse texto. O que me chama a atenção aqui é que o verso de número 4 do capítulo 4 diz assim, verso 4 do número 4 do capítulo 4 diz assim, e Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas e da gordura desses. A Bíblia diz que ele levou a primícia e a gordura da primícia. E diz mais, e atentou-se o Senhor, para Abel e para a sua oferta. O interessante é que Deus atentou, Deus agradou-se de Abel, né? Deus agradou. Primário para Deus aqui não foi a oferta. Primário para Deus aqui
Não é a oferta que Abel levou. Primário para Deus aqui é o sujeito Abel. Deus, ele agradou de Abel. Ele teve empatia por Abel. Ele sentiu por Abel algo agradável. E o interessante, e o que eu quero trazer para o nosso elevo espiritual aqui, é que quando Deus agrada de alguém, e quando esse alguém consegue atrair a presença de Deus, a atenção de Deus, esse alguém está debaixo, envolto de uma proteção. E a Bíblia diz, meu telefone chamou aqui, e a Bíblia diz que Deus atentou primeiro para Abel. Deus não atentou para a oferta. Deus atentou primeiro para o sujeito, Abel. Deus agradou de Abel. Deus não olhou a quantidade da oferta. Deus não olhou a qualidade da oferta primeiro. Primeiro Deus olhou para o sujeito. Agora o interessante, irmãos, é que certa feita Jesus disse: se você tem alguma coisa contra o seu irmão, não traga a tua oferta. Primeiro vai ter com o teu irmão. Conserta com ele. E depois apresenta a sua oferta. Tá entendendo como o negócio é tremendo? Tá entendendo como o negócio é profundo? Primeiro, Jesus falou assim, primeiro acerta com seu irmão. E depois que você acertar com seu irmão, vem e apresenta a sua oferta. Porque a prioridade para Deus não é a oferta. Lembra que certa feita Jesus estava sentado próximo ao gasofilácio? E os escribas e fariseus, os fariseus, eles davam pacoteira de dinheiro. E Jesus então viu uma mulher vindo e colocando poucas moedas. E ele disse, essa mulher deu mais do que todos. Porque Jesus não olha a quantidade. Aquela mulher não deu o que sobrava. Aquela mulher não deu para poder ostentar-se ou para tentar comprar alguém. Olha que coisa tremenda. Aquela mulher deu porque o coração dela estava quebrantado, um coração voluntário, um coração desejoso para poder contribuir no reino. Porque aquela mulher entendeu que o que era dela não era dela. E por isso que ela estava devolvendo. Você está entendendo? Ela estava devolvendo não para poder, não com o intuito de comprar alguém. Ela estava devolvendo com o intuito de agradecer a Deus por aquilo que ele já estava fazendo. Na ótica humana, ela tinha muito pouco. Na ótica humana, ela tinha muito pouco. Só que para ela era de grande importância levar ao gasofilácio aquilo. Porque ela reconhecia o que Deus havia feito por ela. Agora, o que me chama a atenção aqui é que Deus não observa primeiro a oferta de Abel. Deus primeiro agradou-se de Abel. Deus agradou do sujeito. Então não adianta alguém levar a oferta ou alguém devolver o dízimo e Deus não agradar desse alguém. Você está entendendo? Está entendendo? Não adianta a pessoa assinar um cheque, passar o cartão, dar uma oferta estrondosa, colocar porcelanato no templo, mandar colocar blindex na igreja, dar carro para pastor, dar casa para pastor, dar roupa para pastor, dar presente e Deus não agradar dele. Da parte de Deus, ele tem uma resistência. Deus resistia a ele. E é isso que você precisa entender. Olha que coisa linda, como as coisas são maravilhosas. A Bíblia diz que Naamã era herói de guerra. E era um homem conhecido e respeitado na Síria. A Bíblia diz que Eliseu tornou-se profeta no lugar de Elias. Quem era Elias? Tem que falar baixo porque tem os outros quartos aqui. Quem era Elias? Elias é o profeta, o tesbita de Gileade, que pregou e que levantou contra o sistema corrupto que Jezabel instaurou dentro de Israel. Quem era Jezabel? Jezabel era filha de Etibaal, esposa de Acabe. Acabe estava sendo conduzido, era uma marionete na mão de Jezabel. Jezabel trouxe os postes ídolos, colocou dentro de Israel.
implantou o culto a Baal dentro de Israel. Deus levanta Elias, o tesbita de Gileade. Elias profetiza seca. Elias vai para dentro da caverna, come o que o corvo dá, bebe do queride. Certa manhã o queride havia secado. Deus manda Elias para o deserto. Elias caminha no deserto, senta debaixo de uma árvore, pede a morte. Deus coloca pão na brasa e um odre de água. O anjo incomoda Elias e diz: come, bebe, porque longa é a tua jornada. Elias come, deita, dorme. O anjo incomoda ele, ele continua andando, entra na cidade em Serepta. Deus, o Senhor, leva ele até a viúva, vem dali a providência. Ele profetiza novamente, olha que coisa linda. A Bíblia diz que Eliseu está andando atrás de Elias, mas a primeira coisa que Eliseu fez foi dar fim na junta de bois. Eliseu deu fim na junta de boi para poder seguir Elias. O que mais tem é gente arrumando junta de boi e tendo empecilho para servir a Deus. Elias deixou o impedimento para ser livre, para servir. Tem gente buscando impedimento e sendo impedido de servir. Elias deixou a junta de boi e falou: bora servir ao Senhor. Bora servir. Epe, vadar a sébia. Deus te levantou como pastor. Deus não te levantou como fazendeiro, meu filho. Deus te levantou como pastor. Deus não te levantou como empresário, meu filho. Para de preocupar em eleger vereador, presidente, prefeito e vai cuidar das tuas ovelhas que estão perecendo, tombadas, feridas pelo caminho. Eu sei e eu entendo que portas estão se fechando, que dificuldades virão, mas eu sei que o Senhor está no controle e que Ele há de agir de maneira sobrenatural. Haverá uma reforma nos púlpitos do Brasil, haverá uma reforma na igreja brasileira, algo novo acontecerá para a glória de Deus. O Senhor há de trabalhar de maneira especial em nome de Jesus Cristo. Quem é Eliseu? Eliseu é o substituto de Elias. Eliseu abriu mão da junta de boi para seguir Elias. Elias passou em 3 cidades, Eliseu atrás, porque queria unção. Elias foi levado, Eliseu recebe a túnica, torna-se profeta. Esse Eliseu que é profeta. A Bíblia diz que uma menina foi levada cativa de Israel para a Síria. E lá na Síria, ela trabalhava na casa da sua senhora, ela viu que a sua senhora estava infeliz, porque o marido desta estava leproso. Olha que coisa tremenda, já vou voltar aqui para o texto. Olha que coisa tremenda. O marido daquela mulher estava leproso. E a Bíblia diz que a guria, quando ouviu e percebeu aquilo, ela disse: se esse homem estivesse perto do profeta, que está em Israel, ele seria curado da lepra. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a mulher contou para o seu senhor. O rei mandou uma carta para o rei de Israel dizendo: logo chegada a ti essa carta, saiba que eu estou te mandando Naamã para que o cure da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, sabe o que o rei de Israel fez? Ele se dobrou diante do Senhor. Sabe por quê? Porque o rei entendeu e sabia que ele conhece do governo da terra, mas os céus quem domina é Deus. O rei entendeu que cada um tem o seu lugar. Entenda o que eu vou dizer, irmãos. Esse período é o pior período que tem, porque se tira os obreiros do altar para colocar político no altar, porque se tira os crentes fiéis do altar para colocar cachaceiro no altar e induzir a igreja a votar em gente que não tem temor de Deus. Eu sei que tem meia dúzia, ou que tem muita gente que diz para mim não mexer com política, não associar política, mas escuta o que eu vou dizer aqui. A pior coisa que tem, irmãos, é o voto de cabresto. A pior coisa que tem é a cegueira espiritual, a cauterização da mente. Vem comigo, por favor, que eu já vou falar. Aleluia, aleluia, vem comigo. Eu estou sentindo vontade de pregar rapidamente aqui em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz, querido irmão e amado ouvinte, que o rei se humilhou. Eliseu falou: por que rasgasse as suas vestes? Manda que ele venha aqui, para que saiba que há profeta em Israel.
O que aconteceu? O leproso Naamã, guarda isso, guarda isso, guarda isso, o leproso Naamã pegou o seu carro, as suas túnicas, pegou roupas, vestes de presente, pegou prata, pegou ouro e partiu para Israel. E o que ele fez? Ele parou o carro na porta do profeta Eliseu, parou na porta do profeta Eliseu. E eu imagino que abriram um tapete, e eu imagino, meu querido e minha querida, que quando abriram um tapete, essa luz aqui, Alan falou que a luz está atrapalhando, é para clareá-la. A gente é escuro, tem que ter uma luz aí focando aí para clarear, vamos lá. Eu acredito que abriram um tapete, meu querido. Abriram um tapete e alguém tocou a buzina e disse: Naamã, herói de guerra, está entre nós. Naamã, herói de guerra, está entre nós. Escute bem. E a Bíblia diz que quando anunciaram que Naamã estava ali, Eliseu continuou dentro de casa. Naamã trouxe oferta, mas Eliseu continuou dentro de casa. Naamã trouxe presente, mas Eliseu continuou dentro de casa. Naamã parou com um carro bonito na porta, mas Eliseu continuou dentro de casa, oh glória. Porque não adianta dar presente, não adianta ter carro bonito. Se é profeta, sabe quem é leproso, sabe quem é doente, oh glória. Eliseu sabia que era doente, que era leproso. E leproso não precisa de paparicação. Leproso não precisa de bajuladores. Leproso precisa ser curado, e para ser curado tem que se humilhar, para ser curado tem que descer na presença de Deus. O que mais tem é gente leprosa sendo paparicada no templo, o que mais tem é gente leprosa sendo paparicada no altar, o que mais tem é gente leprosa querendo ser bajulada, querendo ser paparicada, querendo ser lisada. O que mais tem é gente leprosa preocupada em ser ovacionado. Só que o leproso não precisa ser ovacionado, o leproso não precisa ser bajulado, o leproso precisa se mergulhar na presença de Deus. Mas para que o leproso venha conhecer a verdade, o sistema não pode ser corrupto, porque se eu vou falar porque Deus está mandando, porque para que o leproso entenda a verdade, o sistema não pode ser corrupto, porque se o sistema for corrupto, ele vai sugar do leproso, mas não vai livrar ele da lepra. Eu vou falar porque Deus está mandando. Se o sistema for corrupto, ele vai sugar os presentes do leproso, mas não vai livrar ele da lepra, não vai mostrar ele o caminho para a cura, não vai mostrar para ele o caminho para a libertação. Entenda o que eu vou dizer aqui, em nome de Jesus Cristo. O que Deus quer não é arrancar de você o que você tem material, é a doença que está em você que Deus quer tirar. Ali camanda calabaracévia. O que Deus quer é tirar de você a lepra que te impede, o camandaracebe da vácia, de andar de cabeça erguida. É a lepra que te impede de adorar em espírito e em verdade.